Olá, bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou falar aqui sobre o capítulo 1 da obra O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, de Ludwig von Mises. Bom, o título do capítulo 1 é Alocação de Bens de Consumo no Socialismo. Então, Mises começa, né? No socialismo, todos os meios de produção são propriedade da comunidade. Somente a comunidade pode deles dispor e determinar como utilizá-los na produção. Não é preciso dizer que a comunidade só estará apta a empregar os poderes de ordenação da produção ao criar um organismo especial para essa finalidade, que é o Estado, né? A gente tem que lembrar que com relação aos meios de produção, que seria tipo uma empresa, uma fábrica produtora e seus equipamentos, uma empresa, é, ou ela é propriedade de um empresário, ou um grupo de empresários, né, um grupo de indivíduos, né, ou é do Estado, que seria essa instituição central que iria tomar a decisão do que deve ser feito com esses meios de produção, porque, por exemplo, no caso em que algumas pessoas, alguns comunistas anarquistas defendiam que tudo deve ser de todo mundo, isso é algo impossível, porque cada ser humano, uma sociedade, vai ter uma decisão diferente, vai ter um objetivo diferente e nunca ia chegar num consenso do que deve ser feito, né? A gente vê, inclusive, no sistema democrático, tanta polarização, divergência. Pessoas defendem um político, outras pessoas defendem outro, pessoas apoiam uma política, pessoas apoiam outra, e por aí vai. Então, essa coisa daqueles comunistas anarquistas que defendem que tudo deve ser de todo mundo, seria a coisa mais caótica e impraticável do mundo, assim, é impossível, né? Por exemplo, o Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Nunca que uma empresa ia ser de mais de 210 milhões de pessoas ao mesmo tempo e as pessoas iriam chegar num acordo, num consenso. Cada pessoa ia querer fazer uma coisa, ou mesmo que um grupo de pessoas entrasse em consenso, eles teriam que convencer todo o resto da sociedade, e até isso acontecer, todo mundo já morreu de inanição, porque a economia não ia andar nunca, entendeu? Então, vamos continuar a leitura, né? A estrutura desse organismo e a questão de como ele articulará e representará o desejo da comunidade é, para nós, de importância subsidiária. Podemos supor que a última questão dependerá da escolha do corpo de funcionários ou, nos casos em que o poder não seja conferido por uma ditadura, do voto majoritário dos membros da corporação. Então, ele continua, né? Os donos dos bens de produção, que fabricou os bens de consumo e, portanto, tornou-se proprietário, agora tem a opção de escolher consumi-los ele mesmo ou deixar que terceiros o façam, né? Quando os bens de produção são propriedade privada, a pessoa ela produz, ela fabrica esses bens de consumo e ela é proprietária, ela é dona, tanto dos meios de produção quanto do que ela produz. E ela escolhe se ela quer vender, se ela quer consumir, né? Então, ele continua, né? Entretanto, quando a comunidade se torna proprietária dos bens de consumo, né, que adquiriu a produzir, a escolha não mais existirá. Ela mesma não poderá consumir. Necessariamente tem de permitir que outros o façam. Quem deverá consumir e o que deve ser consumido por cada um é o ponto crucial do problema da alocação socialista. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai continuar para ver os próximos argumentos do Mises, que vai aprofundar nessa análise sobre essa problemática da alocação socialista, né? Então vamos adiante. Então, bom, ele continua, né? Que critério será o escolhido para a alocação dos bens de consumo entre os camaradas é para nós uma consideração de importância relativamente secundária. Se serão alocados segundo as necessidades individuais, de modo que recebam mais os que mais necessitam, ou se o homem superior deva receber mais que o inferior, ou se uma alocação estritamente igualitária deva ser contemplada como ideal, ou se o critério seja o serviço do Estado. Tudo isso é irrelevante, visto que, em qualquer circunstância, as parcelas serão determinadas pelo Estado. Bom, ou seja, numa comunidade socialista, do começo ao fim, quem determina o que é de quem, né, assim, com relação à produção econômica, né, onde direcionar tal produto, o preço, todos os fatores, quem vai determinar é o Estado. Então, o Estado é o ente praticamente todo poderoso e onipotente de uma sociedade socialista, né? Mas eu só queria acrescentar aqui também o seguinte, né? Ele até citou o Estado, ele poderia usar o critério onde
essa alocação seria estritamente igualitária. Bom, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Como a filósofa Ayn Rand dizia, né? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ou seja, por exemplo, quando o governo ele distribui, por exemplo, salários iguais para todo mundo numa empresa, por exemplo, ele pode fazer isso com as melhores das intenções possíveis, mas isso tem uma consequência, isso vai gerar consequências que não podem ser ignoradas. Por exemplo, os funcionários mais produtivos, eficientes, inteligentes e trabalhadores vão, na base da força do governo, ser obrigados a receber o mesmo salário do funcionário mais incompetente. Então, tanto o funcionário mais incompetente vai ver que está ganhando o mesmo que o mais competente e vai continuar do jeito que ele está, porque ele sabe que se ele tentar melhorar, o salário vai continuar igual, quanto nesse caso as pessoas que forem mais produtivas, competentes, inteligentes, eficientes, elas vão perder o incentivo de darem o seu melhor, de serem eficientes de fato, porque elas ganham o mesmo tanto que o cara mais improdutivo e ineficiente da empresa, e elas vão simplesmente levantar as mãos e dizer: bom, eu não sou gratificado com a minha eficiência, com a minha produtividade, eu não recebo um salário extra, eu não recebo nenhuma bonificação por desempenho, eu não sou estimulado a ser uma pessoa cada vez mais produtiva e eficiente, então eu estou gastando energia à toa. Ele vai perder o incentivo de ser produtivo e eficiente e vai parar de gastar tanto esforço, sendo que ele está sendo punido ganhando o mesmo tanto que o cara mais ineficiente da empresa. Então, a tendência é todo mundo começar a ser cada vez mais improdutivo, ineficiente e fazer o esforço mínimo, porque ninguém mais vai querer dar o seu melhor, sendo que ninguém é recompensado por isso. Então, esse é um dos incentivos do socialismo, né? Principalmente para aqueles que defendem essa visão igualitarista do salário ser exatamente igual e aquela coisa, né? Bom, vamos continuar, né? Então, Mises continua assim. Assim, admitamos a simples proposição de que a alocação será determinada segundo o princípio de que o Estado trata igualmente todos os membros. Não é difícil imaginar inúmeras peculiaridades tais como idade, sexo, saúde, ocupação, etc., segundo as quais o que cada indivíduo receba deva ser categorizado. Cada camarada recebe um punhado de cupons resgatáveis por determinado período de tempo em uma determinada quantidade de bens específicos. Então, assim, ele poderá comer várias vezes ao dia, encontrar um lugar permanente para morar, desfrutar de diversões ocasionais e, de tempos em tempos, adquirir roupas novas. Bom, continuando, né? Então, ademais, não é preciso que cada homem consuma toda a sua cota. Ele pode deixar que parte pereça sem ser consumida, pode doá-la como presente, pode até, caso a natureza dos bens permita, estocá-la para uso futuro, né? Então, ele também pode, no entanto, intercambiar alguns dos bens. Um beberrão alegremente abrirá mão das bebidas não alcoólicas que lhes foram provisionadas, caso possa trocá-las por mais cerveja, ao passo que o abstêmio prontamente abrirá mão de sua porção de bebidas alcoólicas, caso consiga trocá-las por outros bens. O amante das artes estará disposto a ceder suas entradas de cinema, caso possa trocá-las pela oportunidade de ouvir boa música, ao passo que o homem vulgar e de espírito estreito certamente estará muito disposto a trocar suas entradas para exposições artísticas por divertimento que sejam mais fáceis de assimilar. Todos acolherão de bom grado as trocas. Entretanto, a contraparte dessas trocas sempre será um bem de consumo. Bens de produção em uma comunidade socialista são exclusivamente comunais, ou seja, estatizados, são do Estado, do governo, são empresas públicas. São propriedade inalienável da comunidade e, portanto, extra commercium, bens fora de comércio. Eles não podem ser comercializados. Por quê? Porque apenas quando um bem ele é propriedade privada de alguém, ela pode querer vendê-lo
ela pode fazer suas especulações e participar do processo de mercado, de precificar, de ficar fazendo seus lances, né? Ah, eu vendo por tanto, eu estou disposto a comprar por tanto. Se um bem não é comprável nem vendível, não tem como você calcular. O cálculo econômico não é possível, né? Porque esse cálculo econômico se dá pelo próprio mercado, pelos agentes do mercado, os agentes participativos do mercado, que são os vendedores e compradores e etc. Né? Vamos continuar então. Então, o princípio básico do intercâmbio assim poderá operar livremente em um Estado socialista dentro de restritos limites, e a troca nem sempre precisará ocorrer na forma direta. As mesmas bases que sempre existiram para o estabelecimento das trocas indiretas permanecerão em um Estado socialista, trazendo vantagem para aqueles que incorrerem nelas. Né? Conclui-se então que o Estado socialista, portanto, permitirá o uso de um meio de troca universal, isto é, o dinheiro, ou seja, o dinheiro, né, que é uma mercadoria de troca, ele continuará existindo, só que veremos que ele terá uma utilidade extremamente menor e muito restrita numa comunidade socialista onde os meios de produção são estatizados e não podem ser vendidos nem comprados. O dinheiro ele vai ter uma função muito limitada e a gente vai entender isso. Vamos passar. Então, o Mises continua, né? Sua função na sociedade socialista será fundamentalmente a mesma que na sociedade competitiva. Em ambas, serve como meio universal de troca. No entanto, a importância do dinheiro em uma sociedade em que os meios de produção são controlados pelo Estado será diferente da importância daquela em que os meios de produção são propriedade privada. Né? Com efeito, a importância será incomparavelmente menor, uma vez que o material disponível para troca será mais limitado, já que as trocas estarão confinadas apenas aos bens de consumo. Então, ademais, exatamente pelo fato de os bens de produção jamais se tornarem objeto de troca, será impossível determinar seu valor monetário, como eu disse. Bom, vamos continuar. Em um Estado socialista, o dinheiro jamais poderá cumprir o papel que cumpre em uma sociedade competitiva, determinando o valor dos bens de produção. Então, o cálculo em termos monetários será impossível. Né? Esse é o cerne do argumento de Mises sobre essa inviabilidade econômica do socialismo, né? É por causa da ausência do cálculo monetário. E isso se dá, como a gente já viu aqui, porque numa sociedade socialista os bens de produção não podem ser vendidos, trocados, eles são estatizados do Estado. Bom, acredito que isso tenha ficado bem claro, não é difícil de entender essas conceituações, essas ideias do Mises, né? Então vamos continuar. Bom, as relações resultantes desse sistema de trocas entre os camaradas não podem ser desconsideradas por aqueles que são responsáveis pela administração e alocação dos produtos. Devem tomar tais relações como base quando buscarem repartir bens per capita de acordo com os valores de troca. Se, por exemplo, um charuto passar a valer o mesmo que 5 cigarros, será impossível para a administração fixar arbitrariamente o valor de um charuto como igual a 3 cigarros como base para uma alocação equânime de charutos e cigarros, respectivamente. Se os cupons de tabaco não puderem ser resgatáveis de modo uniforme por cada indivíduo, ou seja, uma parte em charutos e a outra em cigarros, e se alguns receberem apenas charutos e outros receberem apenas cigarros, seja porque essa é a vontade deles ou porque a agência pública nada pode fazer naquele momento, as condições vigentes do mercado de troca teriam então de ser cumpridas. Caso contrário, as pessoas que adquirissem cigarros estariam em desvantagem perante os adquirentes de charutos, pois o indivíduo que obtivesse um charuto poderia trocá-los por 5 cigarros, embora este estivesse artificialmente precificado em apenas 3 cigarros. Bom, nesse caso, a administração socialista, os burocratas do governo, os funcionários do governo que controlam a economia e os preços, eles não poderiam fazer nada, porque na verdade o preço de uma mercadoria ela é dada pelo próprio mercado, pelos agentes de mercado. Tem a ver com a lei de oferta e demanda, né? Por exemplo, quando um produto está com uma enorme demanda
e a oferta dele está baixa, o preço dele sobe e ele é mais valorizado. Tem todas essas questões por trás do preço de um produto, né? Mas vamos continuar. Então, a administração terá de se esforçar para levar esse ponto em consideração. Também no que diz respeito à produção, os bens de maior demanda terão de ser produzidos em maiores quantidades, ao passo que a produção dos menos demandados terá de ser reduzida, né? Como eu já disse, a lei de oferta e demanda. Então, tal controle pode ser possível, mas não terão liberdade de fazer uma coisa. Não poderão deixar um camarada individualmente demandar que o equivalente ao valor de seu cupom de tabaco seja resgatado em cigarros ou charutos, conforme desejar, porque tudo tem que ser controlado pelos planejadores centrais para os preços não ficarem sendo totalmente distorcidos. Se o camarada tiver o direito de escolher, então poderá ocorrer que a demanda por charutos e cigarros exceda a oferta ou vice-versa, isto é, que os charutos e cigarros se acumulem nas agências distribuidoras porque ninguém os quer, né? Então, se for adotada a perspectiva da teoria do valor-trabalho, né, que a teoria do valor-trabalho é de Karl Marx, né? Então, o problema admitirá espontaneamente uma solução simples. O camarada será classificado de acordo com cada hora de trabalho, o que lhe habilitará receber o produto equivalente às horas trabalhadas, menos a quantia deduzida para atender aos gastos obrigatórios da comunidade como um todo, como sustento do incapaz, educação, etc. Né? Essa teoria do valor-trabalho diz respeito ao fato de que a quantidade de trabalho colocado na produção da mercadoria seria isso que gera o valor da mercadoria, né? O valor da mercadoria seria baseado na quantidade de trabalho e tempo, né? Quanto mais você trabalha, mais vai valer, né? Mas isso aí já foi totalmente refutado pelos cientistas econômicos. Ninguém acredita mais na teoria do valor trabalho, né? Porque o preço, assim, o valor da mercadoria, ele depende de vários fatores, né? A precificação ela é dada pelo mercado e ela vai seguir a lei de oferta e demanda, mas a valoração ela é dada muito de forma subjetiva por cada indivíduo. Cada comprador vai valorar uma mercadoria de forma subjetiva, uns vão valorizar mais, outros menos, e tudo isso vai auxiliar o mercado a depois dar um preço médio para a mercadoria, né? Mas vamos continuar aqui. Então, entretanto, essa maneira de determinar a alocação seria obviamente impraticável, uma vez que o trabalho não é uma quantidade uniforme e homogênea, né? Ou seja, o trabalho sempre varia e também de acordo com a capacidade de produtividade do empregado, se ele está usando ferramentas que aumentam essa produtividade dele, etc. Né? Então, há necessariamente uma diferença qualitativa entre os vários tipos de trabalho, o que leva a uma valoração distinta de acordo com a diferença nas condições de demanda e oferta dos produtos. Por exemplo, a oferta de obras de arte não pode ser aumentada ceteris paribus, mantidas inalteradas todas as coisas, né, sem que haja uma queda na qualidade do produto. Da mesma maneira, não podemos permitir que o trabalhador que ofertou uma hora do tipo mais simples de trabalho tenha direito a receber o produto de uma hora de trabalho mais qualificado, né? Então, assim, torna-se completamente possível, em uma comunidade socialista, postular uma ligação entre a importância para a comunidade de um tipo de trabalho e a maneira como será feita a alocação do produto originado do processo comunal de produção. A remuneração da mão de obra não pode se dar de outro modo senão em base arbitrária. Não poderá se basear na valoração econômica do produto, como ocorre em uma sociedade competitiva em que os meios de produção estão em mãos privadas, já que, como vimos, qualquer valoração desse tipo é impossível em uma comunidade socialista. Então, as realidades econômicas impõem limites claros ao poder de a comunidade fixar a remuneração do trabalho arbitrariamente. Em nenhuma circunstância, a soma gasta com os salários poderá exceder a renda total
em qualquer período de tempo, né? Senão, os administradores e planejadores da economia estariam gastando mais dinheiro pagando salário do que eles teriam de retorno para manter a própria produção e a empresa funcionando, ativa, aí a conta não ia fechar, né? Também a gente tem que entender que na economia de mercado não é nem mesmo o empregador, né, o empresário, o capitalista empregador que escolhe o salário. O salário é um produto do mercado também, como o preço das coisas. O salário de um trabalhador vai depender dessa produtividade dele, o quanto ele produz para a empresa, para a sociedade. Isso também vai ser influenciado pela demanda, né, pela lei de oferta e demanda, se aquela profissão, aquele produto que ele produz ou aquela profissão dele tem muita demanda ou não, e a produtividade dele, é basicamente isso. Então, observados esses limites, a comunidade poderá proceder como quiser, poderá determinar que toda a mão de obra deva ser considerada de igual valor, de modo que cada hora de trabalho, independentemente da qualidade, acarrete a mesma remuneração. Pode igualmente fazer uma distinção levando em conta a qualidade do trabalho feito. Entretanto, em ambas as situações, ela deverá reservar para si o poder de colocar a alocação do produto do trabalho em si. Jamais será possível fazer com que aquele indivíduo que colocou uma hora de seu trabalho na produção também tenha o direito de consumir o produto de uma hora do trabalho, mesmo deixando de lado a questão da diferença na qualidade da mão de obra e dos produtos, e admitindo que seja possível medir a quantidade de trabalho representada por qualquer produto, pois, além da mão de obra empregada, a produção de todos os bens econômicos também incorre em custos de matéria-prima. Um bem que utilize mais matérias-primas do que outro nunca poderá ser considerado como de valor igual ao que menos utilize. Bom, pessoal, é isso. Este é o capítulo 1. Ele apresenta primeiramente essa dificuldade de alocar recursos e precificar os bens de produção na comunidade socialista pela ausência da própria instituição da propriedade privada desses bens de produção, ou seja, não tem como você precificar, não tem esse processo de mercado de compra e venda, de especulação, e é isso que precifica os bens de produção. E também, como ele disse, né, o dinheiro vai ter uma utilidade muito menor, uma importância muito menor numa comunidade socialista, porque ele vai estar restrito no máximo a bens de consumo. Então, este é o capítulo 1.